Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá a Academia ABC2, Fundamentos da Vida Intelectual, novidades para você nos cursos aqui da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, bactérias que salvam vidas, RNA mensageiro sendo utilizado para muito além da Covid-19, solucionando outras enfermidades. E para conversar precisamente sobre a pandemia, as implicações econômicas dela e o futuro da economia pós-pandemia, nós trazemos aqui professor doutor na Universidade Federal do Rio de Janeiro em Economia e professor na mesma faculdade, João Felipe Cury. Então você não pode perder, porque o Destaque ABC2 começa agora! Fundamentos da vida intelectual. Se você acompanha o Destaque ABC2 aqui sempre, você já sabe daquilo que a gente vai falar pelo menos um pouquinho. Se você não nos acompanha, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo, tem sempre vídeo bom para vocês aqui no canal. E sobre Fundamentos da Vida Intelectual, nós estamos num mês em que a Academia ABC2 tem dado novidades para você a respeito não só do curso, mas do conteúdo. Sim, nós tivemos lives a respeito dessa formação cognitiva, de como a gente pensa. E se você perdeu as lives dessa semana, você não precisa ficar preocupado nem nada, porque as lives estão aqui no canal, basta entrar aqui na nossa lista de vídeos publicados, você encontra cada um desses vídeos e fica feito o meu convite para você assistir, eu tenho certeza que você vai gostar. Uma vez gostando, talvez você queira se aprofundar ainda mais e talvez você queira fazer o curso da FVI, na Academia ABC2. Se for o caso, o dia em que o primeiro lote se esgota é o dia 12 de julho, então a gente está muito próximo. Para se matricular no preço atual, só até o dia 12 de julho. Depois, o preço aumenta. Isso não significa que nós deixaremos de postar conteúdo gratuito e profundo para você. Esse mês, nos dias 13, 20 e 27, nós teremos ainda mais conteúdo aqui no canal da ABC2, para você entender melhor do que se trata o curso. Você pode conhecer a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e também esse curso por meio do nosso site, que você encontra na descrição aqui desse vídeo, cristãosnaciencia.org.br. Dá uma passada lá, que eu tenho certeza que vai ter coisa útil para você. Bactérias salvando seres humanos das minas terrestres. É isso que tem pesquisado e divulgado resultados Israel. Bom, na verdade, a Universidade Hebraica de Jerusalém. Pesquisadores desse centro de estudos divulgaram resultados de pesquisas que vêm desde a década de 90 para utilizar bactérias de forma a sabermos onde estão as minas terrestres. Como que isso funciona? Bom, você vai lá, pega uma bactéria E. coli, muda essa bactéria geneticamente para que ela consiga identificar gases emitidos especificamente por TNT, material que faz as minas terrestres explodirem, e ao detectar essa substância, a bactéria passa a emitir luminescência. Então, E. coli é uma bactéria bastante comum, você vai lá, mexe geneticamente nela, espalha ela pelo solo, onde tem mina terrestre, ela brilha como se fosse um vagalume. A ideia é que a detecção de minas seja dessa maneira muito mais barata e também mais eficiente. Onde está brilhando ali, você não pisa. Sensores de bactérias em campo minado talvez seja algo que a gente veja nos próximos anos, graças a essas pesquisas que a gente tem observado em Jerusalém. Isso é claro com evidentes vantagens, detecção das minas terrestres sem que haja necessidade da aproximação de seres humanos dos campos minados, evitando assim diversos acidentes
para retirar dali aqueles artefatos bélicos que, infelizmente, foram produzidos pelos próprios seres humanos contra seres humanos. Tá vendo? Às vezes até as bactérias podem ajudar mais o ser humano do que um outro ser humano extremamente beligerante. Portanto, a gente tem aí uma ocasião em que, entre outras tantas, em que nós devemos gratidão às bactérias. E tem algumas ocasiões em que as bactérias nos dão dores de cabeça. Não é esse o caso agora. De bactérias a vírus, nós vamos da E. coli para o SARS-CoV-2, mas muito pouco a esse respeito. Na verdade, RNA mensageiro, famoso pelo combate à Covid-19, em especial por duas vacinas que já estão em amplo uso, da Moderna, da Pfizer, que funcionam pelo RNA mensageiro. Agora, a aceleração dessa tecnologia tem permitido que o ser humano aplique isso para solucionar outros problemas e outras doenças. Em especial, pesquisa da Universidade da Pensilvânia foi divulgada utilizando o RNA mensageiro e tecnologia CRISPR para tratar a amiloidose por transtirretina. Amiloidose por transtirretina, uma doença que faz com que um determinado tipo de proteína se acumule no corpo, provocando diversos tipos de sintomas desagradáveis. O que é essa doença aí? Na verdade, assim, o fígado produzindo transtirretina, essa proteína, mas essa proteína é mal formada no fígado e acaba se acumulando nos nervos e no coração, causando dor, dormência e até doenças cardíacas. Qual que é a ideia de usar CRISPR, edição genética e RNA mensageiro para tratar essa doença específica? A ideia é desativar a mutação genética que faz com que essa proteína, a transtirretina, ela seja produzida com essa má formação. Então a gente usa o RNA mensageiro para que esse gene defeituoso, esse gene mutado, melhor dizendo, ele seja desativado. É promissor, evidentemente é o início de pesquisas, mas é o início de um tipo de pesquisa entre muitas possíveis aplicações da tecnologia do RNA mensageiro para resolver uma série de problemas que nós enfrentamos na área da saúde. Falando em problemas que nós enfrentamos na área da saúde, pandemias, epidemias são coisas que devem ficar no nosso radar. E o impacto econômico e o custo dessas pandemias e das suas prevenções precisam ser corretamente analisados e pensados. Por isso a gente traz aqui hoje para conversar conosco professor da UFRJ, doutor pela mesma instituição, João Felipe Cury, economista, professor da Faculdade de Economia da UFRJ, que tem livros publicados na área de saúde e economia, para conversar conosco sobre o que foi feito na economia até aqui, diante da pandemia, o que precisa ser feito e quais são os desafios que nós temos pela frente. Então, a gente fica agora com o professor João Felipe Cury, que conversa conosco sobre economia. Então, para conversar conosco sobre, mais uma vez, economia, um pouco de prognósticos, como a Covid-19 e mesmo políticas públicas podem afetar a economia, a gente está aqui com o professor João Felipe Cury, professor da UFRJ, gentilmente nos atendeu. Obrigado por estar aqui com a gente, viu, professor? Um prazer, estamos aqui e vai ser um prazer ter esse tempo contigo para conversar sobre esses temas tão interessantes. Professor, olha só,
a gente comentava, e a gente comentou um pouco antes de começar a gravação, também um pouco no Twitter, então quem gostar de economia pode seguir o João Felipe Cury lá no Twitter, porque ele está lá, de vez em quando ele conversa um pouco com o pessoal, sobre um pouco da dificuldade da gente encontrar cristãos interessados em economia, ou mesmo cristãos que estão na academia em economia. Eu acho curioso, professor, porque é uma disciplina que, de certa forma, nasce de discussões éticas que são caras para a gente no cristianismo. E agora, nesse período de Covid-19, a gente teve um pouco de desafio precisamente nessa área, porque parece que os limites eles estão um pouco embaraçados, embaçados entre o que é discutir ética econômica, as limitações do que a economia pode responder, em especial num período em que a gente tem que tomar decisões que nem sempre é uma questão de ciência de dados, às vezes é uma questão de você saber o que você valoriza mais. Bom, Fontana, deixa eu te dizer, você tem toda a razão em que, quando você diz que a ciência econômica, quando ela surge com esse peso de uma dimensão ética muito forte, até porque, naquela época, a gente está falando aí do final do século XVIII para o XIX, digamos que a gente tem a primeira grande referência com Adam Smith, embora tenha alguns autores que o precederam, importantes, e algumas escolas de pensamento que tinham ideias estruturadas, todos eles tinham uma relação muito forte com a filosofia. E quando você traz a filosofia para o campo das ciências sociais, você está trazendo uma dimensão ética muito forte. E é muito interessante, porque logo no início da pandemia, Fontana, eu fiquei muito assustado com a forma com a qual as pessoas estavam trazendo uma narrativa de que você tinha um contraponto entre preservar a vida ou preservar a economia. E aí a primeira coisa que eu fiz no início da pandemia foi escrever um capítulo para falar que essa dicotomia é falsa. E eu fiz isso, permita-me apresentar, Fontana, claro. Nesse livro aqui, que você deve divulgar aí no chat do YouTube, ele está disponível para download. Um livro muito bonito chamado Na Saúde e na Doença, História, Crises e Epidemias, que basicamente foi feito por um conjunto de historiadores econômicos e economistas, e mais alguns outros cientistas sociais. E aí eu escrevo um capítulo aqui, eu estou falando de abril do ano passado, em que eu proponho o seguinte tema, só para vocês ficarem bastante antenados aqui, no capítulo 6 do livro, A Bolsa, a Vida, a Política Econômica para Pensar as Crises. O título do meu artigo é Não há alternativa, uma breve reflexão sobre o falso dilema ético e os efeitos da pandemia. Então, eu discuto um pouco desse falso dilema ético aqui, ao tentar sugerir que, do ponto de vista da história econômica, quando você tem alguma crise profunda na economia, você tem o Estado como um anteparo para essa crise. Uhum. E aí, eu coloco no artigo que não há dilema ético, porque na hora de você tentar preservar a vida, você tem que fazer de tudo para preservar a vida. Inclusive gastar mais, inclusive se endividar. São momentos históricos que pedem essa maior presença do Estado, seja protegendo, fazendo transferências de renda para os mais pobres, seja protegendo as empresas, fazendo políticas públicas de transferência de recursos para as empresas, de maneira que você vai manter o sistema econômico protegido num período em que você tem uma peculiaridade que é a exigência de um lockdown parcial ou total, ou de uma situação em que você claramente vai ter uma crise simultânea, e isso é raríssimo na história econômica.
uma crise simultânea de demanda e de oferta. Você ter crise de demanda é razoavelmente comum na história econômica, mas ter crise de oferta e demanda simultânea é raríssimo. E a gente acabou... De uma catástrofe, né? É uma catástrofe. Então, a gente terremoto, alguma coisa do gênero, vai gerar uma crise de oferta. Exatamente. Então, a gente está lidando com uma situação muito peculiar, muito fora da caixa. E uma situação muito fora da caixa exige uma visão e soluções fora da caixa. Então, se antes o modelo econômico dizia que o governo tinha que ter responsabilidade fiscal, tinha que fazer a política fiscal e monetária desse jeito, na hora da catástrofe, você tem que fazer de outro jeito. E aí, no livro Covid-19, eu escrevo um artigo falando sobre isso, sobre as políticas não convencionais em tempos anormais. Sim. Seja política monetária, seja política fiscal. Então... Por favor. Não, continua, por favor. Não, então, nesse sentido, voltando à questão ética, quer dizer, só tem dilema ético se você está aprisionado numa caixinha que eu chamo de dogmatismo. O dogmatismo econômico te paralisa. Ele te diz, você só pode fazer desse jeito. Quando, na verdade, a gente estava numa situação que você tinha que dizer, não, tem que fazer alguma outra coisa. E foi muito legal, assim, que, de alguma maneira, o Brasil fez uma grande política de combate à pandemia com um auxílio emergencial, aquele primeiro lote de auxílio emergencial, que foi talvez o maior do mundo, quando comparado com todos os outros países. O nosso primeiro auxílio emergencial de R$600, depois de 300, foi algo extraordinário do ponto de vista redistributivo e de auxílio, inclusive tirou muitas pessoas da área da pobreza e provocou uma redistribuição de renda importante. Então, foi algo que daqui a alguns anos, a gente, quando olhar para trás, vai ter uma noção sobre isso. Inclusive, nesse livro aqui que eu organizei, o Igual ao Desigual, existem pelo menos uns 3 ou 4 capítulos em que se discute os efeitos do auxílio emergencial sobre as famílias e como isso foi importante. Tá? Então, quando você começou essa história toda, já que a gente está discutindo ciências, né, cristãos para a ciência, no caso da economia, a nossa ciência tem essa dimensão da filosofia, da ética, de um lado, mas também tem a dimensão das estatísticas, dos dados, e aí sim, tem todo um trabalho econométrico, tem todo um trabalho de base de dados, em que a gente olha os efeitos, as causas, as correlações e coisas do tipo, não é isso, Vitor? Olha, eu queria, inclusive, falar um pouco dessa questão da ciência de dados, porque o que parece para mim, professor, é que assim, a pandemia ela vem para solapar economistas à esquerda e à direita. E aí eu posso estar equivocado no que eu estou dizendo, eu até queria um pouco da tua percepção, tendo trabalhado e escrito sobre isso. E o que eu quero dizer com solapar economistas à esquerda e à direita, na ortodoxia e na heterodoxia, é que me parece que depois de um ano ficou absolutamente claro que deveria haver algum tipo de flexibilidade. Se a gente teve flexibilidade em 2008 e o assunto não era preservação de vidas diretamente, pelo menos, quantitative easing, etc. A gente tem flexibilidade para fazer swap reverso cambial e tentar conter algum tipo de desequilíbrio cambial muito intenso. Se a gente tem flexibilidade nessas horas, a gente deveria ter flexibilidade quando o assunto é de ordem muito mais grave, e hoje a gente tem dimensão de que é muito mais grave. Eu acho que lá em abril tinha muita gente que achava que não, abril do ano passado, né? Tinha muita gente que achava que não. Hoje a gente tem a dimensão clara de que, de fato, a gente estava diante de algo muito mais grave. Então, de um lado, isso é um pouco uma solapada no pessoal da ortodoxia muito dura, que é um dogmatismo. De outro lado, se você não está com a casa acertada, do ponto de vista fiscal principalmente,
parece para mim que você tem muito mais amarras e limitações na hora que você precisa fazer esse tipo de flexibilização. Você precisa fazer esses gastos mais intensos, e inclusive se você não está com a casa organizada do ponto de vista regulatório, essas coisas, me parece que os mecanismos também ficam mais difíceis de você mexer. Eu não sei se isso mesmo. Não, está claro, está muito claro. E, na verdade, deixa eu sempre começar como eu falo com os meus alunos, né? Porque eu sou um cara muito independente do ponto de vista do pensamento econômico. Eu me alinho muito com os institucionalistas, os novos institucionalistas, que, de alguma maneira, tem gente que veio da tradição heterodoxa, mas que gosta de mexer com a modelagem. Tem gente que é ortodoxa raiz e tudo mais, mas assim, eu gosto muito da forma com a qual eles analisam, eles interpretam a economia. E eu sempre digo o seguinte para os meus alunos, logo nas primeiras aulas dos primeiros períodos do curso de economia: a economia é contexto dependente. Quer dizer, dependendo do contexto, você vai ter uma política mais keynesiana, ou seja, mais heterodoxa, ou dependendo do contexto, você vai ter uma política mais ortodoxa. Como é que você, então, procura um meio do caminho, uma coisa harmônica? Aí eu sempre vou dizer, olha, vai depender muito do contexto, da situação. Agora, os problemas precisam ser olhados numa perspectiva temporal. O que é emergencial numa pandemia e que, portanto, vai trazer uma lista de prioridades, né? O que é prioritário? É salvar a vida? Então, a gente tem que fazer de tudo para salvar a vida. Bom, mas isso vai gerar um problema fiscal. E aí essa é uma questão intertemporal. No futuro, você vai ter problema de estrangulamentos A ou B, por exemplo, de aceleração inflacionária A ou B, que você vai ter que lidar. Mas qual é a tua prioridade hoje? É estar preocupado com a curva de juros longa da economia ou com salvar vidas? Eu não tenho a menor dúvida, na hora de escolher eticamente do que tem que fazer, em preservar vidas, seja gastando com acesso a novos leitos, seja distribuindo medicação, seja gastando com vacinas e o SUS e vacinando a população. Isso é uma prioridade. Eu, por exemplo, penso dessa maneira. Agora, isso tudo tem um impacto fiscal que tem consequências intertemporais. E aí, lá na frente, esse conflito distributivo vai precisar ser tomado. E aí, lá na frente, a gente vai precisar pensar em, talvez, políticas fiscais um pouco mais restritivas, políticas monetárias um pouco mais restritivas, né? Isso estou falando da macroeconomia, mas você citou a micro também, e a micro tem as questões regulatórias, as questões das institucionalidades, né? Como é que a gente pensa essas coisas todas como economista? São todas muito complexas, depende de desenhos de políticas, depende de um entendimento do que é prioridade hoje, do que será prioridade no futuro. Isso gera conflito político, porque precisa passar pelo executivo e pelo legislativo. São pactuações feitas. Então, tudo isso entra no rol de decisões. A economia é, nesse sentido, uma ciência muito complexa. Ela envolve uma centralidade de decisões políticas muito grande. Então, assim, não adianta você ficar, digamos assim, preso àquilo que você acredita. Ah, não, mas eu sou ortodoxo, eu só penso dessa maneira. Ou eu sou keynesiano, eu só penso dessa maneira. Não, não. O teu keynesianismo hoje pode gerar algum problema intertemporal que lá na frente vai precisar resolver com outro tipo de abordagem. Então, é assim que eu lido com as coisas, tá? Então, quanto menos dogmático a gente for e quanto mais a gente souber interpretar o momento, o timing, a urgência, o senso de urgência, o senso de prioridade,
Quanto mais a gente conseguir resolver essas questões, mais bem a gente vai conseguir lidar com os problemas de curto prazo e depois a gente, no médio e longo prazo, tenta resolver de outras maneiras. Não sei se eu me fiz claro, Fontana. Eu acho que sim, professor. Eu só sei que o pessoal mais ortodoxo dirá o seguinte: a tentação é vivermos num eterno curto prazo. A gente conhece um economista famoso que dizia que no longo prazo todos estaremos mortos. E eu acho que essa me parece que essa é a grande tentação, e me parece que é por isso que às vezes a gente chega cambaleante em algumas dessas crises. E eu diria que até com alguma razão, né? Porque a gente teve a crise de 2008, tivemos impactos grandes, tivemos uma política contracíclica no Brasil, ainda no Lula, que teve muito bom efeito em 2010, nós crescemos 7,5% em 2010, e o problema é que a Dilma dobrou e triplicou a aposta, e aí deu ruim. Então, assim, do ponto de vista da memória, esse negócio de prolongar esse curto prazo, a gente teve uma experiência recente que não foi boa. Tá bom, eu entendo essa preocupação. É uma preocupação que tem o seu lastro na realidade. Agora, o problema é que a gente está vivendo, desde 2020, algo que a gente nunca viveu. É uma crise centenária, uma crise única. Desde a gripe espanhola, a gente não tinha um mundo globalizado, a gente não tinha as coisas que a gente tem hoje, 100 anos depois. Então, eu até chamo a atenção dos artigos do livro Covid-19, que, por exemplo, para a saída e para a forma da gente pensar futuras pandemias, porque agora a gente vai ter que ter um campo pensando em economia da pandemia. E aí a gente vai precisar colocar o sistema de saúde, o setor da saúde, como um setor primordial do ponto de vista da economia. Então, nesse sentido, por exemplo, fazendo conexões com o nosso assunto anterior, a gente vai ter que ter muito investimento público em ciência e tecnologia para a gente ter não apenas iniciativas pontuais de instituições que são incrivelmente boas, né? O Butantan, Fiocruz e as universidades públicas que propiciam todos esses elementos para vacinas, para insumos, para equipamentos de proteção hospitalar, tudo isso vai precisar entrar nessa nova forma de encarar a economia daqui para frente, de maneira que a gente não seja pego com a calça curta, né? Como nós fomos pegos agora em 2020. Isso foi novo para todo mundo sofreu. E aí a gente teve que lidar com uma situação inusitada de criar uma vacina em 6, 7 meses, coisa que você leva 5, 6 anos. A gente está na fase 4 da vacina, nós somos as cobaias. Eu não tenho problema, eu já fui vacinado, tomei a Pfizer, mas é até muito interessante. A minha médica endocrinologista, eu sou diabética, ela falou, olha, conversando com ela, na verdade nós estamos na fase 4 e a gente é a cobaia. Então, assim, está funcionando? Tá, mas é porque foi emergencial, tá? É uma coisa assim mas foi uma coisa forçada, não é a coisa que segue o passo, o rito normal. Então, a pandemia ela precisa deixar esse ensinamento para a gente. Quer dizer, para a gente não ser pego com a calça curta, né? E aí, no nosso livro, Covid-19, a gente faz muita associação com as questões ambientais, porque é muito curioso. Mais de 90% das epidemias e das pandemias saem de ambientes que estão com problemas ambientais, né? Na Amazônia, então, a quantidade de epidemia que surge por problemas da Amazônia é imensa, é muito interessante. Tem artigos específicos que falam isso no capítulo do livro. E é um caso, especificamente, essa correlação entre problema ambiental e surgimento de doenças novas é um caso até relativamente raro que a gente consegue ter uma ideia boa da causalidade, né? Exatamente. A correlação não está lá sozinha. Zoonoses e coisas do tipo, é isso mesmo. A gente consegue traçar os motivos
que levam a esse resultado. Inclusive, tem muita literatura que aponta isso, né? Tem muito estudo na área, né? As zoonoses e as relações com epidemias, é muito interessante isso. Você diria, professor, que isso é uma questão que vai precisar entrar em livro-texto para quem está na introdução à economia, para começar a pensar essas coisas? Olha, o meu palpite é que essa ideia de colocar a indústria da saúde como um campo do saber dentro da economia, seria a economia da saúde, a economia da pandemia, que isso vai entrar, eu não tenho a menor dúvida. Até tem uma economista muito conhecida, Mônica De Bolle, que está tentando se insinuar nessa área, inclusive fazendo cursos na área médica, para poder fazer essas conexões entre epidemiologia e economia, o que eu considero bem interessante, esse esforço intelectual. Porque essa é uma área que vai ter que, a partir de agora, ela vai merecer esse tipo de atenção. Né? Perfeito. De tudo que a gente conversou, professor, tem uma coisa que veio lá do começo da nossa conversa que me deixa um tanto intrigado. Que quando a gente começou a falar da questão do dogma, em especial, a gente começou a falar de auxílio emergencial, a gente viu, se não em abril, mas cedo na pandemia, alguns economistas historicamente importantes para a ortodoxia brasileira falarem em impressão de moeda, que eu nunca imaginei que eu veria, e transferência direta de renda, que é algo mais comum no meio deles. Então a gente viu Armínio Fraga falando sobre isso, a gente viu Pércio Arida falando sobre isso, tradicionalmente economistas que jogam pela cartilha, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu uma resistência muito grande, em especial do setor privado a esse tipo de coisa. Eu acho que um pouco por aquele receio da nossa história recente, talvez, e a gente não pode fazer um exercício de leitura de mentes para saber o que se passa na cabeça de cada uma das pessoas. Agora, qual que é o desafio que a gente tem para que não exista essa resistência agora, quando a gente fala justamente no período em que a gente vai ter que talvez apertar o cinto, pensando em 2022, 23, 24, apertar o cinto do ponto de vista de teto de gastos, de política fiscal, e dizer o seguinte, não, mas a gente vai precisar liberar dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, a gente vai precisar liberar dinheiro para produção de conhecimento, a gente vai precisar liberar dinheiro para estratégias que possam antecipar esses problemas que a gente pode ter com o surgimento de novas doenças. Essa é uma questão muito difícil, Fontana, porque ela envolve decisões políticas, né? Porque ela envolve conflito político que tem impacto em conflito distributivo. Eu diria que esse é o campo mais complexo da economia. Quando eu até gosto muito de dois autores, o Acemoglu e o Robinson, eles escrevem um livro que eles tratam muito sobre essa questão da dimensão política e dos conflitos distributivos que surgem dessa dimensão política na economia. Então, assim, eu entendo assim, que nessas horas você, diferentemente do que a gente tem visto no Brasil na última década, que é uma década de crise, é uma década que a Dilma passou por crise política, depois o Temer passou por crise política e agora o Bolsonaro passa por crise política. É preciso uma nova reconfiguração de forças políticas, de modo que essa liderança, ou esse, digamos assim, esse grupo que venha efetivamente se mostrar como o proponente para o que virá, ele precisa, primeiro, ter uma comunicação clara, olha, o problema é esse e o caminho vai ser esse. E isso, digamos assim, agrada ao mercado de alguma maneira. O mercado e os outros entes dessa categoria meio etérea. Isso de um lado. Né? De outro lado, você vai precisar, na mesma comunicação, dizer, olha, a gente ainda tem desafios sociais muito grandes.
Da mesma forma que a gente vai ter desafio fiscal, a gente tem desafio social. E a gente vai precisar dosar essa questão. Voltando 2 pontos atrás do teu comentário anterior. Talvez o quantitative easing não seja o caso para o Brasil, porque as nossas especificidades, as nossas institucionalidades, nós sequer estamos próximos, por exemplo, de uma situação de armadilha da liquidez aqui. Até porque a nossa inflação está um pouco acelerada, até pressionada por causa das questões muito próprias, inclusive do auxílio emergencial, né? Também. Então, embora não só, a gente tem questões cambiais, a gente tem várias questões por trás da nossa inflação que torna a situação muito mais complexa na gestão da política monetária. Período prolongado de Selic muito baixo também. Isso, também, tem tudo isso. Então, assim, não é trivial sair dessa questão monetária. Então, eu entendo que a parte monetária vai precisar tomar muitos cuidados na sua gestão da inflação, até porque a gente está bem apertado do ponto de vista da gestão inflacionária em relação à meta. Agora, na questão fiscal, é justamente essa pactuação que vai precisar ser feita, pensando nos efeitos intertemporais e pensando nos desafios que a gente tem no curto e no médio prazo, que são desafios sociais. Então, assim, por isso que é difícil a vida de economista. Eu falo para os meus alunos de macro 1, macro 0, eu falo, olha, o grande problema está aqui, é uma decisão de conflito político e distributivo. Quando eu falo de curva de Phillips, aquelas coisas todas, melhora de um lado, mas piora do outro. Então, você tem sempre essa dificuldade de gestão. Por isso que a vida do economista não é fácil. Se fosse assim, com aquelas hipóteses simplificadoras, né? Olha, tudo mais constante, tudo mais. Se você não considera isso aqui, se considera isso constante e as demais variar, aí tudo bem, mas não é assim que funciona na vida prática. As coisas são muito complexas. E essa complexidade ela é definida na arena política. E quanto mais contaminado for o ambiente político, mais difícil é você tomar uma decisão que vai fazer bem para a sociedade. E eu, infelizmente, nesse sentido, estou muito pessimista, porque a gente está vivendo numa crise interminável. E as autoridades políticas não ajudam para a saída da crise política no Brasil na última década. Estamos falando de quase 10 anos. Tá? Talvez 8, vai. Porque no início da Dilma, ali em 2011, ainda tinha alguma credibilidade. Mas a partir de 2013 perdeu credibilidade e a gente vive nessa crise há pelo menos 8, 9 anos. É muito difícil. Né? Uma instabilidade muito grande. Muito grande. Tira a racionalidade dos atores, né? Exatamente. Eu acho que você falou tudo. Você sintetizou bem. Tira a racionalidade e as decisões acabam ficando muito ruins, né? É um prognóstico que a gente tem complicado. Sair da pandemia, eu brinco que a gente vai ter que se habituar com o vírus. Eu espero que a gente não se habitue com a decisão institucional mal tomada, sem levar em consideração dados, como tem sido. A gente teve um pouquinho de racionalidade em momentos de Dilma e Temer, mas parece que... Mas eu diria que o momento mais prolongado de racionalidade no Brasil foi justamente do Itamar, ali em 92, 93, até o final do Lula 2. Esses 15 anos foram os anos em que o Brasil avançou de alguma maneira, do ponto de vista econômico, do controle inflacionário, e do ponto de vista social, com as políticas sociais. Ali o Brasil tinha cara de que podia dar um passo além, mas aí entrou naquela espiral absurda de depois a crise econômica com a crise política, com a crise institucional, e a gente está vendo a dificuldade. Então, nesse sentido, assim, eu até achava no início da pandemia que a gente poderia sair melhor, olhando, tendo um senso de coletividade, um senso humanitário maior, mas eu suspeito de que eu estava enganado lá no início. Eu hoje estou muito mais pessimista. Então, eu acho que a gente vai levar muitos anos para ter uma recuperação daquilo que a gente entendia como normalidade no Brasil.
né? Então a gente vai ter que passar por uma situação na qual a gente tenha uma pacificação política, uma pacificação institucional, sem a qual eu não consigo enxergar um mínimo de normalidade para o nosso país, entende, Fontana? Estou sendo muito realista nesse sentido. Pode soar um pouco pessimista, mas eu estou tentando ser realista. Num certo sentido, professor, é algo que a gente vai ter que brigar. Eu acho que cada geração tem os seus próprios desafios. O nosso passa, sem sombra de dúvida, em restabelecer racionalidade na economia. Exato. E isso passa por diálogo. Na economia e na política, porque uma coisa depende completamente da outra. Né? Da outra, sim. Professor, olha, eu agradeço bastante. Foi um prazer enorme. Por você atender aí o nosso pedido. Eu quero recomendar para você que nos assiste os livros do professor João Felipe Cury, dos quais o da Covid-19 eu li, né? Exatamente. Tem esse PDF para download, nós fizemos de propósito isso para disseminar o conhecimento. Foi generosamente prefaciado pelo Sérgio Abrantes, o grande Sérgio Abrantes, cientista político, comentarista da CBN, é muito legal. Nós tivemos o privilégio no Igual Desigual de ser prefaciados por um dos maiores economistas do país no momento, que é o Pedro Neri. Pedro Neri é um dos grandes conhecedores na área fiscal do país, e ele fez o prefácio falando sobre essas questões. Esse aqui, sim, você tem que comprar, né, porque só tem na editora. É um livro grande, com muitos capítulos e tudo mais. Outro que você pode baixar o PDF é esse Na Saúde e na Doença. Você vai estudar um pouquinho sobre as histórias das epidemias, das pandemias e tudo mais. Aqui tem um capítulo que eu escrevi também. Tá certo. Então, de 3, 2 você pode baixar, 1 disponível para comprar. Professor, mais uma vez, obrigado, viu? Foi muito gostoso o papo. Eu gosto muito de trazer economistas para cá e visões diferentes. Aqui no Destaque, você é o 3º economista nosso em um ano, e falando um pouco sobre Covid-19, a gente já trouxe gente da Unicamp, gente do INSPER, agora da UFRJ, a gente tem aí um equilíbrio. Né? A gente tem um equilíbrio, mas foi muito gostoso o papo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Vitor. Um grande abraço, sucesso aí para o seu canal. Tá? Estou à disposição para outros momentos. Muito obrigado. É você que nos acompanha toda quinta-feira. A gente tem um papo como esse, como a gente teve hoje com o João Felipe Cury, com outras pessoas da área da ciência, ciências naturais, ciências sociais, pessoal das humanidades, todo mundo representado aqui. Então, toda quinta-feira, se liga no Destaque ABC2. Mais uma vez, obrigado, João. Até a próxima.